Então, boa noite, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes nessa noite aqui, repleta de colegas e pessoas queridas também, pelo que eu percebi, né? A gente está nesse segundo ciclo de mini-cursos, né? Segundo mini-curso, na verdade, que é uma parceria entre a PUC de São Paulo, né? O Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, com o Instituto, que está aqui, eu sempre fico com medo de falar errado, Instituto Sud Menuti. Depois a professora Maria Cláudia, que é a diretora do Instituto, vai falar um pouquinho também. Eu sou Cássia Bittens e estou aqui representando a PUC, eu e Priscila. Estamos aqui representando o programa e estamos também com dois colegas, a Lara de Queiroz e o Evandro, para estar aqui ministrando esse curso. Muito obrigada, Lara, muito obrigada, Evandro, por ter aceito estar aqui com a gente. Mas antes eu vou passar a palavra para a professora Maria Cláudia Junqueira, que é diretora do Instituto, para dar as boas-vindas também. Então, muito obrigada, um bom curso para todo mundo, tá, gente? Professora? Boa noite a todos, a todas. É muito bom, né? O CPP está fazendo essa parceria por meio do Instituto de Estudos Educacionais Sud Menuti. Então, eu espero que a gente tenha um bom curso, como foi o primeiro, que foi excelente, né? Então, um bom curso para nós. É azul, é? E agora eu passo a palavra, então, para o Evandro, para a Lara. Muito obrigada por estar aqui com a gente, aceito aí essa proposta, e bom curso para todos nós. Obrigada, Cássia. Muito obrigada, professora Maria Cláudia, pela presença, pela oportunidade. Agradeço também à professora Diana Navas, que não está aqui hoje, mas depositou essa confiança na gente, né, da gente poder ministrar esse mini curso. E, enfim, essa parceria do programa de literatura com o Instituto Sud Menuti está sendo incrível. Eu espero que nós consigamos, enfim, né, corresponder aí às expectativas. E só lembrando, claro, né, que o que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui hoje é o que a gente vem estudando e pesquisando, né, no nosso grupo de estudos também. E a ideia não é esgotar, né, o assunto, mas nem ensinar ninguém a nada, é só compartilhar mesmo, né, mais um bate-papo, enfim, promover um debate das questões que a gente vem pesquisando. E é isso, agradeço muito a presença de vocês aqui. Nossa, tem muita gente aqui hoje, eu estou muito feliz. E vai ser lindo, tá? Então, vamos lá. Pode falar, Evandro. Boa noite a todos. Eu quero... faço minhas as palavras da Lara, né? Quero agradecer a presença de todos, agradecer o convite, né? Agradecer a parceria toda. E é o que a Lara falou, esperamos poder contribuir de alguma forma, a gente não está aqui para ensinar ninguém, mas para compartilhar experiências de pesquisa, de estudo. Esperamos poder atender as expectativas e a confiança que foi depositada na gente. Evandro, Lara, perdão, agora eu lembrei a gente falou do Ademir e eu lembrei da história. Gente, a lista de presença, né, que eu sei que é um ponto, então, mais para o fim do curso, do dia, a gente passa a lista de presença, vocês assinem a lista, o nome que vocês puserem na lista é o nome que vai sair no certificado, é tudo eletrônico, tá? A gente... clicar botão, então vocês prestem atenção quando vocês estiverem escrevendo o nome, tá? E aí a lista de presença para quem assiste os 2 dias, que é hoje e na próxima quinta-feira também, tá bom? Para ir recebendo o certificado aí desse mini curso pela PUC, tá bom? E eu não agradecer a professora Diana Navas, mas eu agradeço aqui também publicamente que ela é a coordenadora do programa. Valeu, gente, obrigada.
Evandro, A você gente vai pode... compartilhar a sua... Vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir aqui. Gente, enquanto o Evandro abre aí, compartilha a tela dele, queria lembrá-los que fiquem à vontade para colocar as questões de vocês, perguntas, dúvidas, tá? Escrevendo no chat, ou se quiser depois abrir o microfone também não tem problema. Mas para o finalzinho assim, do encontro, a gente vai deixar um tempinho aí para as dúvidas, comentários e tudo mais, tá bom? Então sintam-se à vontade para participar aqui com a gente, tá? Obrigada. Eu acho que eu consegui compartilhar. Está todo mundo vendo? Sim, Evandro, tá ótimo. Então, vamos começar assim. Eu e a Lara pensamos nesse mini curso como com recorte, né, a relação entre a literatura e a história, a ficção e a história é gigantesca, então a gente pensou em um recorte, que é o recorte da metaficção historiográfica, mas a ideia é passar por algumas teorias que antecedem a metaficção e apresentar alguns conceitos da metaficção historiográfica e também discutir algumas obras, trazer algumas obras. Então, como que a gente pensou essa divisão? No dia de hoje, a gente vai ficar na parte mais teórica. A gente sabe que é uma parte, às vezes, um pouquinho mais maçante, um pouquinho menos interessante, entre aspas, mas é necessário para tudo que a gente vai falar na quinta-feira. E aí, na quinta-feira, a gente separou 4 obras de ficção histórica, de metaficção historiográfica, de diferentes lugares, né? Então, existe uma obra de literatura brasileira, uma obra latino-americana, uma obra de uma escritora norte-americana, e para quebrar um pouco os eixos mais tradicionais, a gente vai trazer a obra de uma escritora indiana também. E a gente deu o nome de aproximações, distanciamentos e reflexões, porque eu acho que é mais ou menos o que acontece mesmo entre a literatura e a história, porque há momentos que elas se aproximam, há momentos em que elas se distanciam, e sempre tem que haver um diálogo, sempre existem reflexões presentes nelas, né? Então, a gente vai... Desculpa, Lara, não falei nada. Quer falar alguma coisa? Estava atravessando, desculpa. Imagina, fica tranquilo, pode continuar. Então, a gente decidiu começar com um panorama bem breve mesmo, né? Do que seria a ficção histórica, que é algo que vem sendo discutido desde a da antiguidade. É claro que a gente não trouxe todos os teóricos, os filósofos, os pensadores que refletiram sobre essa questão, porque senão a gente ia ficar aqui até o final do ano e não ia chegar nem no século XV. Então, qual foi a ideia? Pegar os mais significativos para a construção da ideia de metaficção historiográfica. Não são os que são mais importantes para o tema, até porque seria muita arrogância achar que tem alguns que são mais importantes do que os outros, especificamente, mas existem aqueles que o pensamento contribuiu mais, ou contribuiu de forma mais efetiva para a construção posterior da ideia de metaficção historiográfica. Só falando, estava até esquecendo aqui. Se vocês forem terem dúvidas, comentários, alguma coisa, vai colocando no chat. No final
do encontro a gente vai abrir para conversar, para trocar ideias, tudo que nem a gente falou. Não estamos aqui para trazer uma verdade ou dizer é isso ou esse é o correto. É apenas um ponto de vista, um compartilhamento de experiência. Ô, Evandro, dá licença só um instantinho. À Tem vontade. o Paulo André aqui no chat está perguntando se eles vão ter acesso ao material. Então, a gente não falou isso, mas esse curso vai ficar gravado depois no YouTube, tá? No canal Literatura PUC-SP. Então, todo mundo pode acessar, pode assistir de novo, se quiser, pode ter acesso aos slides, tudo mais, tá? Acho que depois, um dia ou dois depois que terminar o minicurso, a gente já disponibiliza lá no canal do YouTube. Aí todo mundo pode rever e, enfim, tá bom? O primeiro teórico, né, o primeiro pensador que vai debater essas questões, as relações de ficção e história, é o Aristóteles. Quando ele escreve a Arte Poética, ele dedica um capítulo a pensar essa relação que existia entre a ficção e a história. Ele fala, na verdade, em ficção e poema. Em ficção e poema, não, entre história e poesia, por exemplo. Porque ele está pensando na obra grega. Então, ele vai relacionar ao teatro e ele vai relacionar a poesia, tanto ao gênero épico. Essa arte poética, esse primeiro volume, é dedicado à tragédia. Então, ele vai relacionar a história com o poema e com o teatro dramático, tá? O que acontece a partir daí? Ele vai refletir que a história e a literatura ela tem funções diferentes, porque a literatura, a ficção, a poesia, ela estaria lidando com coisas mais gerais, com possibilidades, com coisas mais amplas, enquanto a história tem que se ocupar do específico, tem que se ocupar de algo mais restrito. Então, o que ele defende é que a história tem que se ocupar do que de fato aconteceu e a literatura tem que se ocupar do que aconteceu e do que poderia ter acontecido. Então, todos aqueles ECs e C que a gente escuta às vezes falando, por exemplo, se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, tudo bem, seria um absurdo, mas esse exercício de imaginação ele coloca como função da literatura e uma função de acordo com a verossimilhança. E aí ele vai colocar que a literatura, nesse ponto, a poesia ela está acima da história, porque ela é mais ampla, justamente por ela ter essa característica específica de ir além. A história, entre aspas, faz parte do campo da poesia, porque é o que aconteceu e o que poderia ter acontecido. Tem um estudioso brasileiro, Alquimeno Bastos, ele fala que um resumo do pensamento de Aristóteles poderia ser que a história é a literatura que foi e a literatura é a história que poderia ter sido. Então, tem essa aproximação. Aristóteles já enxerga essa aproximação, mas ele coloca essa diferença da literatura e da história. Na verdade, essa diferença hierárquica entre uma e outra, a gente vai ver até o século XX, na verdade. Sempre vai ter essa disputa para ver qual que é melhor, se a literatura é melhor, se a história é melhor, qual que é mais importante, até o começo do século XX, onde isso acaba sendo relativizado e
a própria ideia acaba sendo implodida por alguns teóricos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Esse pensamento aristotélico, essa lógica aristotélica que a gente chama, vai durar até o século XIX, pelo menos. Vão se remeter até isso, até o século XIX, até o Honoré de Balzac, quando ele escreve a Comédia Humana, uma obra monumental dele, em diferentes volumes. E no prefácio ele faz algumas reflexões sobre a parte histórica dessa obra, né? A Comédia Humana não é apenas um romance histórico, não é apenas uma ficção histórica, mas o Balzac faz incontáveis reflexões no prefácio, e uma delas são sobre os aspectos históricos que estão presentes nela, que são muitos, na verdade. E, de certa forma, ele inverte esse pensamento aristotélico. Como que ele faz essa inversão? Ele vai dizer que a presença de um referencial histórico, a presença do discurso histórico dentro de uma obra literária vai engrandecer o romance, vai deixar o romance melhor, porque vai aproximar ele da universalidade da história. Então, ele não entende a literatura como universal, mas sim a história como universal. A gente tem que lembrar que o contexto que ele está escrevendo essa obra, o contexto que ele está compondo a Comédia Humana, é o contexto do século XIX, onde está tendo a sedimentação dos pensamentos científicos. Então, existia uma reflexão na época, um movimento na época, essa palavra, de construir pensamento científico e pensamento científico para absolutamente tudo. Então, a ideia de ciência surge no século XIX, é sedimentada no século XIX, e uma das ciências que surgem são as ciências sociais, com Auguste Comte, e começa-se a construir uma ciência histórica, com todas as discussões que não cabem aqui sobre a gente poder considerar as humanidades como ciências ou não, não é algo que entre no curso, mas acerca da questão histórica a gente tem esse aspecto. Então, a literatura não é uma ciência, é uma arte, ela nunca foi considerada uma ciência, que eu acho muito correto. A literatura é uma manifestação sociocultural, artística, mas você não pode dizer que a literatura é uma ciência. Então, no século XIX, ainda que seja a época que o romance, enquanto estrutura narrativa, está ganhando muita força, está se tornando predominante na arte literária, a literatura não tem a força, entre aspas, da ciência. Então, você trazer um aspecto científico para uma obra literária, como o que o Balzac propõe, entendendo a história como ciência, você vai deixar a obra literária maior. Você vai tornar a obra literária mais significativa, de acordo com o pensamento da época. É o que acontece, por exemplo, não com a ficção histórica, mas com os contos do Lovecraft, que ele traz diferentes aspectos dos pensamentos, das descobertas astronômicas da época, para a literatura de ficção científica dele. O próprio nome já diz, né? Ficção científica. Para dizer, isso aqui poderia acontecer, ou eu estou criando uma narrativa, mas eu estou trazendo elementos da realidade, entre aspas. Então, ainda que seja bem importante essa inversão da lógica aristotélica do Balzac, que é o primeiro a fazer isso, antes dele todos bebiam da fonte de Aristóteles, sem questionamento algum, ou com pouquíssimo questionamento, ele faz essa inversão, mas a gente tem que entender que também é fruto da época dele, né? Não dá para imaginar que uma pessoa vá
escrever ou pensar tão separado da sua época. Tem até um ditado árabe que o Mark Bloch, historiador Mark Bloch, gostava de repetir nos escritos dele, que é o seguinte: um homem se parece mais com seu tempo do que com seu pai. Então, ainda que seja uma pessoa visionária ou um gênio, como eu considero o Balzac dentro da arte literária, é muito complicado você imaginar que ele teria a possibilidade de fugir totalmente do contexto onde ele está vivendo, do contexto onde ele está escrevendo. Mas, ainda assim, mesmo fazendo essa inversão parcial, o Balzac afirma que a literatura permanece superior à história. E ele tem um argumento muito interessante para isso, que é o seguinte: ele fala, no romance, o mal tende a ser castigado sempre. Normalmente, quando a gente vê uma obra literária, os vilões são punidos. Existe uma punição ou humana ou divina, ou de contexto para a maldade. É raro a gente ver um romance, ver uma obra em que o antagonista, em que a maldade se sobressai e não existe punição. E, infelizmente, isso nem sempre acontece na vida real. Isso nem sempre acontece na história. A gente consegue indicar uma série de tiranos, ditadores, assassinos que saíram impunes, escaparam ilesos das maldades que cometeram. Então, ele fala que, nesse ponto, a literatura é superior, porque, na literatura, o mal tende a ser sempre punido. Isso nem sempre acontece na história, com a história, com a realidade. Lara, quer falar alguma coisa? Não, por enquanto não. Tá ótimo. Pode continuar. Aí, ainda no século XIX, a gente vai ter o Hegel, Friedrich Wilhelm Hegel. E a contribuição dele é algo extremamente significativa dentro do pensamento histórico, do ofício do historiador, quanto da ficção histórica. E é revolucionário o que ele faz, porque quando como tinha aquela ideia de ciência que eu mencionei anteriormente, desculpa, quando a ideia de ciência é uma ideia de verdade. Então, a ciência histórica, vou pegar uma fonte, vou pegar um documento, e o que está escrito no documento histórico é a verdade exatamente como ela aconteceu. Hoje a gente sabe que não é assim. Hoje, se você pega uma fonte histórica e você pega um documento oficial, um texto de um governo, seja ele qual for, e acredita que o que está escrito ali é a verdade absoluta, a pessoa que faz isso está encarando o documento de uma forma muito ingênua, muito inocente. E era o pensamento da época. Não, os governos não mentem. Essa frase, hoje, para a gente, parece até uma piada, né? Mas acreditava-se nisso. E acreditava-se que, usando essas fontes históricas, essas fontes documentais, o historiador poderia chegar na verdade absoluta, no que aconteceu de forma pura, completa, inquestionável, e aquilo ali é o correto. E o Hegel vai falar, não, a escrita da história não é neutra, porque ainda que os documentos possam ser verídicos, ele não vai questionar ainda a veracidade dos documentos, mas ele vai questionar a escrita de uma verdade histórica. Ele vai falar o seguinte: ainda que os documentos sejam verdadeiros, eles passaram por uma escolha. Então, o historiador interfere sim na construção do discurso histórico.
O historiador, ainda que ele tenha a função só de organizador do discurso histórico, ele tem essa função de organizador. Ele escolhe a narrativa histórica que ele quer compor. E, para isso, ele seleciona as fontes que vão contar a história que ele quer. Então, por exemplo, se a gente não é o exemplo que ele usa, mas eu acho que é um exemplo bem válido. Se a gente pegar a Guerra do Paraguai, por exemplo, e pegar os documentos oficiais do Brasil da época, a gente vai ter uma narrativa da Guerra do Paraguai. Se a gente pegar os documentos uruguaios, a gente vai ter outra narrativa. Se a gente pegar os documentos argentinos, a gente vai ter uma terceira narrativa. Se a gente pegar os documentos paraguaios, vai ter uma quarta narrativa. Qual deles é a verdade? Os quatro. Tem um outro historiador, estou até me adiantando um pouco, que fala que não existe a verdade. Existem verdades, que dependem da interpretação, da escolha de fontes, da escolha de documentos. Então, essa escolha já torna a história por si só algo não científico. Não que não exista método, vamos deixar claro. Existe método, existe pesquisa, existe objetivo, mas você não vai chegar numa verdade. É uma construção narrativa. O historiador tem a função de organizar o discurso histórico. E ele faz isso de acordo com as fontes. Às vezes, não é nem as fontes que ele quer usar. Às vezes, são as fontes que ele tem disponíveis no momento. Vou pegar um outro exemplo aqui. Existiu, onde hoje é Israel, uma civilização antiga que eram os fenícios. Sabe-se que eles criaram o alfabeto, por exemplo. Era um povo comerciante, um povo de navegadores. Só que nós não temos textos deles. Tudo que se sabe sobre os fenícios, em termos de escrita, foi escrito por inimigos, principalmente pelos hebreus. Eles disputavam aquela região. Então, quando foi falado dos fenícios na época, falam-se coisas horríveis. Não, os caras queimavam criancinha na fogueira. Era um bando de assassinos. Tudo bem, o caso do sacrifício de crianças na fogueira realmente ocorria. Mas toda uma série de outras atrocidades que eram atribuídas a esse povo, sabe-se que é invenção de inimigos para desmoralizar esses grupos. Como que se sabe? Porque se usou outras fontes que não o texto escrito. No caso, são as fontes arqueológicas. Então, se o historiador se limita a um determinado tipo de fonte que ele tem acesso, ele vai construir uma narrativa. Só lembrando, né, Evandro, que aproveitando isso que você falou, que nenhum discurso é neutro, né? Todo discurso tem um posicionamento. Exatamente. E aí, o que o Hegel vai falar? E pode parecer uma coisa bem simples, gente. Pode parecer uma coisa até bem boba falar isso. Porque hoje a gente já está num ponto onde ninguém questiona mais o uso de várias fontes. Ninguém questiona mais que o documento escrito não é o único válido. Ninguém acha mais que você vai chegar na verdade. Porque, repito, se alguém achar isso, está encarando a história com muita ingenuidade. Mas, para a época, isso era revolucionário. Numa época em que todo mundo ia para um discurso científico radical, que não tolerava questionamentos. Numa época onde a gente tem, por exemplo, Darwin com medo de publicar A Origem das Espécies durante um tempo, porque ia de encontro contra o pensamento religioso, ele ficou com medo justificado de sofrer perseguições. E a gente está falando do Darwin. E depois, quando ele realmente publica A Origem das Espécies, a gente vai ter grupos, tipo o Conde de Gobineau, que vai pegar o pensamento darwinista, o pensamento naturalista, e querer aplicar para pessoas. Chega-se nesse nível de radicalização do pensamento. O Hegel propor que não é tudo preto no branco, não é tudo rígido, fechado e radical, isso é muito revolucionário para a época.
Isso é extremamente revolucionário para a época. E o que ele vai falar a respeito da ficção histórica? Ele vai dizer que a ficção histórica ela não tem compromisso com a verdade histórica. Ele, de novo, ele não questiona os documentos, ele questiona a narrativa, ele admite o papel de organização. Mas ele acredita que é possível chegar a uma verdade, não a verdade. E o que ele vai dizer sobre a ficção? A literatura não tem esse compromisso com a verdade histórica. Então, qual é a função dela? Fiscalizar, não é o termo que ele usa, o discurso historiográfico. Então, a função da ficção histórica da literatura é abordar o discurso histórico através da arte escrita, através da arte literária, inclusive corrigindo os textos historiográficos quando necessário. Então, ele vai propor, entre outras coisas, que a literatura tem a função de corrigir a história. Porque você tem um discurso, muitas vezes você tem um discurso historiográfico, um discurso histórico, e quando você vai para outras fontes, você escolhe outros textos, não se sustenta. Ou então você tem afirmações históricas que não são totalmente corretas. Vou pegar um exemplo que eu acho bem interessante. Até o século XIX, começo do século XX, os historiadores diziam que a Ilíada e a Odisseia de Homero são obras de ficção pura e simplesmente. Não existiria para esses pensadores, para esses historiadores, perdão, uma ligação com a realidade. E aí a gente teve o Schliemann, que ele era um arqueólogo amador, e ele pegou a Ilíada e a Odisseia, fez alguns estudos a respeito da geografia de Troia, das descrições que o Homero traz. E aí, o que ele faz? Ele começa a procurar na geografia europeia onde poderia estar Troia. E ele encontra. Na verdade, ele não encontra uma, ele encontra 7, porque a cidade de Troia foi destruída e reconstruída 7 vezes. Dá para encontrar, saber exatamente se houve a guerra de Troia, se ela foi destruída, o cavalo, tal. Isso é impossível da gente saber. Mas existe uma Troia que que os indícios arqueológicos mostram que ela foi destruída por uma guerra, que ela passou por incêndios. Então, mesmo que os personagens, você não vai chegar no lugar e achar o túmulo do Aquiles. Ou do Heitor, por exemplo. Mas o texto literário do Homero pode ter sido inspirado por uma guerra real. E esse tipo de coisa que o Hegel fala. Às vezes a literatura precisa corrigir o discurso histórico, ainda que tenha objetivos diferentes. Ele não coloca como se fosse a mesma coisa. São objetivos diferentes. Ele deixa claro que são objetivos diferentes, mas que estão interligados. Lara, falar alguma coisa? Não, pode continuar. Peço desculpas pela tosse, gente. Eu estou ainda me recuperando de uma gripe que deixou resquícios. E aí a gente chega no primeiro grande pensador do discurso histórico, da ficção histórica, que é o Lukács. É um pensador húngaro de orientação marxista, então ele tem um pensamento muito baseado na ideia de luta de classes, baseado no materialismo dialético, baseado um sistema de modos de produção. O que é isso? Fazendo só uma retomada básica. De acordo com o pensamento dos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, a sociedade ela se desenvolve através de um processo constante de luta de classe.
Então, seria o seguinte: uma determinada sociedade é composta por grupos, pequenos grupos de minorias que exploram o trabalhador e grandes massas de trabalhadores explorados. Em determinado, estabelece-se um modo de produção, ou seja, como que a riqueza é construída, como que a riqueza é produzida dentro daquela sociedade. Então, no modo de produção escravista, como o próprio nome já diz, a riqueza é produzida através do trabalho escravo. No modo de produção asiático, a riqueza é construída através de recursos extraídos de rios. São sociedades muito próximas a rios. A gente tem, dentro desse modo de produção, Egito, Mesopotâmia, China, Índia. E que, em determinado momento, esses grupos de explorados, eles vão ter consciência de classe, ou seja, eles vão se entender como grupos explorados, vão se organizar, vão derrubar esse grupo de exploradores e estabelecer um novo governo. Esse novo governo vai criar um novo modo de produção, onde os anteriormente explorados acabam se tornando a minoria exploradora, e gerando novos trabalhadores explorados. E aí vai fazendo um ciclo, onde um modo de produção leva ao outro, um modo de produção leva ao outro, até se chegar numa sociedade sem classes sociais, quando os trabalhadores vão entender que, ao derrubar o governo, você não tem que construir um novo governo, você tem que construir uma sociedade igualitária, onde as pessoas vão se ajudar mutuamente, que seria o comunismo. Você não precisa de um governo para dizer o que é correto. Você vai agir corretamente pelos seus princípios, por conta dos seus princípios. Esse é o pensamento do materialismo histórico, o materialismo dialético do Marx e do Engels, que no papel eu acho muito bonito. Eu costumo brincar que a ideia de uma sociedade que não precise de ninguém mandando e que se ajude mutuamente porque acredita que é certo ajudar um ao outro é uma ideia perfeita. O problema é que ele está falando de seres humanos. Ele só esqueceu de levar em consideração na filosofia dele o egoísmo de grande parte da humanidade. Claro que não são todos. O problema é que essa grande parte da humanidade, em geral, está no poder. Pois é, seria maravilhoso, né? Se fosse assim, já pensou que delícia? Seria Mas maravilhoso. E o Lukács, ele tem esse pensamento dentro dele, ele acredita nisso, e ele vai dizer que o romance histórico, ele tem um livro chamado O Romance Histórico, onde ele analisa detalhadamente o tema, e ele vai propor algumas coisas. Ele vai falar primeiro o seguinte, que a ficção histórica deve ser autoconsciente dos problemas sociais do período em que foi escrita. Ou seja, ele tem a seguinte filosofia: como o passado, como o presente é reflexo do passado, mesmo que uma obra trate do passado histórico, de alguma forma ela vai estar vinculada com o presente. Então, os problemas sociais do presente seriam, de acordo com o pensamento marxista que o Lukács coloca na questão do romance histórico, seriam consequência de escolhas da sociedade do passado. Então, o romance histórico tem que ser autoconsciente desses problemas. Mesmo que a obra fale do passado, ela tem que trazer esses problemas do presente. Por quê? Porque o leitor de uma ficção histórica, ele tem que construir o que o Lukács chama de perspectiva histórica da sua própria realidade. Então, quando você lê um romance histórico para o Lukács, você não vai ler só porque você gosta da narrativa, só porque o texto é agradável ou não, só porque você gosta daquele gênero literário. Não. Ele acredita que você tem que despertar a consciência histórica. Ao ler
obras de ficção histórica, ao ler textos de ficção histórica, você tem que entender que a sua realidade está representada ali também. E você tem que ser estimulado a transformar a sua realidade numa realidade melhor. E ele fala que você fazer diversos discursos para uma pessoa, para um determinado grupo, às vezes não tem a mesma força, o mesmo impacto do que vivenciar uma situação. E como não é possível voltar ao passado, o Lukács propõe que essa imersão na literatura, essa imersão no passado que permite você vivenciar o passado histórico se dá através da literatura. Então, a ficção histórica, ela desperta desperta o leitor para a consciência de classe, porque ele mergulha, de certa forma, ele vivencia o passado, faz a vinculação com a própria realidade e se sente estimulado a transformá-la. Claro, ele também diz que não é toda a ficção histórica que faz isso, mas que é o ideal de um romance histórico. Ele usa muito como exemplo as obras do Walter Scott. Ele fala, na verdade, que o Walter Scott criou o gênero romance histórico, que antes existiam obras de temática histórica, mas que esses aspectos essenciais que ele menciona só vão aparecer mesmo com o Walter Scott, em 1814, quando ele publica o Everly. E ele vai dizer algumas coisas, que os protagonistas dos romances históricos não têm que ser os grandes heróis, os grandes homens do passado. Tem que ser pessoas comuns, pessoas do povo. Gente comum. Que seriam os tipos sociais. O que são esses tipos sociais? São representantes da sociedade. São pessoas comuns da sociedade. Que poderia ser qualquer um. Poderia ser eu, poderia ser a Lara, poderia ser qualquer um de nós. Porque isso gera identificação. Porque existe muita construção de um herói mítico. Existe um processo de construir os personagens, os heróis do passado, como se eles fossem intocáveis, os grandes homens, os grandes líderes do passado, como heróis. A gente vê, eu gosto de dar muitos exemplos, assim, a gente vê aquele quadro do Pedro Américo sobre a independência do Brasil, aqui no Museu de Ipiranga, em São Paulo. Aquilo é absolutamente glorioso. Você não vai se identificar com Dom Pedro I. Ele está montado num cavalo lindo, cercado por uma guarda de honra que nem existia na época, levantando a espada, nas suas melhores fardas. Só que, assim, quando você vai ver as fontes, ele estava acompanhado de 3 pessoas com diarreia, montado num jegue, voltando da casa um jegue ou um burro, voltando da casa da amante. A menos que a pessoa seja completamente fora de senso, você não vai levar a guarda de honra para a casa da amante. Então, existe essa ideia de tornar os personagens históricos como heróis, intocáveis, perfeitos, eles não cometem erros. Só que não é assim. Então, o Lukács fala que você não tem que colocar um tipo social como herói. Um tipo social, um personagem histórico como herói da sua obra. Mas o herói da obra da ficção histórica tem que ser o cidadão comum, porque ele acredita que quem realmente faz mover a roda da história é o povo. Nesse ponto eu até concordo bastante com ele. Porque um líder sozinho não faz absolutamente nada. Pegar o Dom Pedro I de novo. Se ele não tivesse tido apoio de diversos setores da sociedade, ele podia gritar independência ou morte, o pessoal olhar para ele e falar assim, beleza, Pedrinho, e bater o pé. Então, é necessário o apoio da sociedade, diversos grupos, inclusive, em especial, muitas vezes os menos favorecidos, para você transformar realidades. Então, é por isso que o Lukács propõe esses tipos sociais. Ele não fala dos personagens históricos? Fala. E aí ele tem uma outra sacada interessante ainda nessa linha. Ele fala, você não tem que ficar mostrando o personagem histórico no seu cotidiano.
você não tem que mostrar, ele não tem que ser o herói, ele não tem que ser o protagonista da sua obra. Ele vai aparecer numa obra de romance histórico no momento de glória. Ele tem o direito de ser mesquinho na vida particular, mas não quando ele vai fazer algo de importante historicamente. E por que quando ele vai fazer algo de importante historicamente, ele não tem o direito de ser mesquinho? Porque ali ele não está sendo um herói individual. Ele está encarnando o espírito da sua época. Então, quando você tem os franceses tomando a Bastilha, por exemplo, em 1814, você tem a liderança do Robespierre, por exemplo, apesar de depois ele ter enlouquecido, no primeiro momento, ele não está ali como um fidalgo que vai matar o rei sozinho. Ele está ali como um representante do ideal francês. E essa sacada eu acho muito legal. O Lukács, ele não gosta de mostrar o personagem histórico no cotidiano, porque ele não é importante no seu cotidiano. Ele é importante quando ele tem uma função histórica específica, quando ele vai fazer algo de relevante historicamente. E quando um líder vai fazer algo de historicamente relevante, ele não é ele individual como pessoa. Ele está ali representando os desejos de um povo, os desejos de grupos sociais, os desejos de uma sociedade. É por isso que ele não tem o direito de ser mesquinho nesse momento. Não é porque ele não tenha defeitos, como propõem alguns outros romances históricos, até alguns discursos historiográficos. Ele tem os defeitos, mas naquele momento específico, ele não é uma pessoa individual, ele é uma pessoa coletiva. Ele representa um ideal coletivo. Então, esse é mais ou menos o pensamento do Lukács para o romance histórico. E, assim, eu acho muito válidas essas contribuições dele. Porque se você parar para pensar, a gente parar para pensar, isso se aplica até hoje. As principais críticas que a gente tem ao pensamento do Lukács não são a estrutura base do pensamento dele. São as certas concepções literárias e certas produções literárias que não existiam quando ele escreveu. Que não existiam na época que ele estava escrevendo o romance histórico, que ele estava compondo a teoria dele. Por exemplo, vou fazer uma crítica ao Lukács porque ele não aborda questões da literatura de resistência pós-ditadura militar. Gente, ele não tinha como fazer isso. É claro que o romance histórico do Lukács não aborda as ditaduras militares da América Latina, porque elas ainda não tinham acontecido quando ele propôs a teoria. Então, as principais críticas à teoria dele, ao pensamento dele, não são a estrutura do pensamento, mas sim a aplicações que são impossíveis, porque na época não existiam esses conceitos. Na verdade, apesar da metaficção historiográfica muitas vezes se opor diretamente aos princípios do Lukács, em outros tantos momentos se aproximam de forma bastante contundente. Eu tenho muito problema com classificações específicas, tá? É um problema que eu tenho. Então, e a própria Linda Hutton, quando ela propõe a metaficção, ela leva em consideração o pensamento do Lukács. Ela discorda de muitos pontos, mas ela não fala, esse cara está errado, esquece o que ele fez não vale nada. Eu estou vendo o chat aqui, um monte de gente colocando. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Tudo de boa? Eu estou acompanhando, Evandro. Obrigado, Lara. Tentando ir respondendo aqui. Está tranquilo. E aí a gente vai entrar na parte da metaficção historiográfica propriamente dita. Então, a gente vai começar falando da Linda Hutton, que é ela que propõe a metaficção historiográfica, e vai trazer alguns outros filósofos, alguns outros pensadores que ou influenciaram o pensamento da Linda Hutton, ou foram influenciados por ela, ou atualizaram e contextualizaram o pensamento da Linda Hutton para outros contextos que ela não estava pensando no momento.
Isso. Então, vamos lá. Antes de entrar na metaficção historiográfica, eu vou falar rapidamente sobre a metaficção em si, tá? Porque são coisas diferentes, nem sempre elas estão interligadas. Então, a metaficção, segundo Gustavo Bernardo, trata-se de um fenômeno estético, autorreferente, através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma e contendo a si mesma. Ou seja, a metaficção nada mais é do que a ficção que fala dela própria, não necessariamente ela precisa ser historiográfica, né? Tem essa diferença. Tem a metaficção que é só metaficção e tem a metaficção historiográfica. A metaficção não é algo novo, de forma alguma. A gente tem vários exemplos aí de autores que já fazem isso há muito tempo. Eu sempre gosto, quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de citar o Machado de Assis, porque ele já fazia isso lá no século XIX. Quem leu Dom Casmurro lembra muito bem que ele inicia o livro explicando por que o nome do livro é Dom Casmurro, e aí ele vai explicando os capítulos, e ele vai dizendo por que ele resolveu fazer isso, por que ele resolveu fazer aquilo. Ele conversa com o leitor, né? Ele fala, leitor, agora se você... Não exatamente isso, mas agora se você quiser parar de ler um pouco e fazer alguma outra coisa e voltar depois, tudo bem. Querida leitora, acho que você não vai gostar dessa parte que é meio indecente, então deixa o livro de lado, vá fazer outras coisas depois, se você quiser voltar, tudo bem, se não quiser também. Então ele sempre faz isso, né? Não só no Dom Casmurro, mas no Memórias Póstumas, enfim, em vários livros, e não só o Machado de Assis, né? Como eu falei, a gente tem vários exemplos, eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu algum livro que tem mais ou menos esse esquema, né? Ou do autor falando da construção do próprio livro, ou tendo esse diálogo direto com o leitor. Então, isso é a metaficção, né? É uma ficção que fala dela mesma, ou que tem um personagem que também é um escritor e vai falar do seu processo criativo, enfim, é uma ficção que fala dela e que se contém nela mesma. E aí a gente entra, então, nesse conceito de metaficção historiográfica, né? Esse conceito proposto pela crítica canadense Linda Hutcheon, mas em 1991, mais ou menos, quando ela publicou A Poética do Pós-Modernismo. E aí, claro, né, se a gente for comparar esse conceito com o conceito de metaficção, ele é um pouco mais recente, né, já tem, enfim, uns 30 anos, mas, enfim, nessa comparação, ele é um pouco mais recente, já que a metaficção já existia desde o século XIX. E aí ela vai dizer o seguinte, que a metaficção historiográfica, ela deve assumir uma postura de contestação dos referentes históricos, entendidos como uma narrativa construída pelo historiador. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, o Evandro já falou, mas tudo bem, é isso, né? A gente vai fazendo essas ligações, e é ótimo, porque ele explicou super bem, que é o que a gente estava falando. A metaficção historiográfica, ela contesta, né? Ela não nega, ela não duvida assim, dos fatos históricos, ela não vai dizer isso que não aconteceu assim, mas ela assume uma postura de contestação, uma postura de crítica, né? Então a gente pode perguntar, será que foi assim mesmo? Ou será que poderia ter sido de outra maneira? Como o Evandro falou, né? E aí, essa metaficção, ela também tende a oferecer, ela precisa oferecer voz a grupos sociais que estão sendo excluídos aí há muito tempo do discurso historiográfico, né? E do discurso literário também. Não só mulheres e negros, né, como a gente vê aqui no slide, mas também grupos dos indígenas, né, a comunidade LGBTQI+, enfim, tem uma série de grupos aí que estão, por meio da metaficção historiográfica, estão podendo ocupar espaços aí que foram negados, né, historicamente, literariamente, e que agora esses grupos estão tendo voz, né, e por essa razão, a metaficção historiográfica tem uma função importantíssima, né, na sociedade. Então, esse conceito de metaficção historiográfica, segundo a Hutcheon, ele tem por característica apropriar-se de personagens ou acontecimentos históricos sob a perspectiva da problematização dos fatos, né, que a gente concebe como verdadeiros. Então, é aquilo que eu falei, ela está sempre contestando se aquilo aconteceu daquela forma mesmo, se o fulano estava usando aquela roupa, fazendo aquela postura naquele dia, como exemplo que o Evandro deu. Não é que não aconteceu, né? A gente não vai duvidar nem vai negar que não eu falei, mas a gente precisa contestar e precisa criticar.
Então, quer dizer, ela questiona, né, a gente questiona esse caráter de verdade absoluto, né, assumido pelos fatos históricos e, consequentemente, a reflexão leitora. Então, nós nos tornamos mais reflexivos e mais críticos por meio da metaficção historiográfica, porque é aquilo que a gente falou, nenhum discurso é neutro. Mesmo que você escreva sobre algo que aconteceu na história, você vai colocar o seu ponto de vista. Eu posso escrever de uma forma, um fato histórico que aconteceu, o Evandro pode relatar de outra maneira, e todo mundo aqui, né, se tiver 90 pessoas na sala, cada um vai construir aquele texto de uma forma. E é como o Evandro falou, nenhum está absolutamente falso, está mentindo. Não, todos eles são válidos, só que o que diferencia é o ponto de vista. Então, você escolhe as palavras que você vai utilizar, você escolhe um viés para construir o seu texto. Então, obviamente que a gente vai lendo, né, esses textos, esses romances meta-historiográficos, a gente vai apurar o nosso olhar e não vai acreditar em tudo que a gente lê e aceitar tudo assim numa boa como uma verdade absoluta. Não, a gente precisa questionar, a gente precisa estar atento. E aí tem uma fala da Linda Hutton, que é muito legal, que tem tudo a ver com isso também, que ela diz o seguinte, que a metaficção historiográfica demonstra que a ficção é historicamente condicionada e a história é discursivamente estruturada. Então, quer dizer, não precisa falar mais nada, né? A pessoa que está escrevendo o discurso histórico, ficcional, ela escolhe o caminho por onde ela quer ir. E aí vai também de quem está lendo aquele texto, né? Escolher esse caminho, essa teoria, ou escolher um outro caminho, porque tem várias pessoas, né? Tem vários historiadores, tem vários escritores, e eles escolhem a forma como eles querem relatar tal fato ou tal situação. E aí, nesse sentido, interessa para nós saber de quem são essas vozes que sobrevivem e quais são aquelas que nunca foram ouvidas. Então, por essa razão, a importância da metaficção historiográfica é definitiva, porque, como eu falei, quais são as vozes que importam, né? As vozes das mulheres, dos negros, dos gays, né? Que sempre foram grupos assim excluídos, né? Preteridos, e agora, né? Graças à metaficção historiográfica, graças a outras milhões de coisas que vem acontecendo, esses grupos estão tendo mais espaço e mais voz. Então, é um conceito realmente bastante importante e significativo, né, na nossa sociedade. Pode trocar o slide, por favor, Evandro? Vou fazer um comentário lá no... Claro, fica à vontade. Bom, se a gente parar para pensar, esse espaço que está sendo conquistado pelos grupos, dos diferentes grupos excluídos, né? A gente deu 2 exemplos aí, mas tem inúmeros grupos excluídos. Quem primeiro deu ouvido e deu voz a esses grupos, na maioria dos casos, foi a arte como um todo. Porque a gente está se concentrando na arte literária. Mas antes, por exemplo, de você ter um movimento político, uma aceitação política de grupos minoritários, a arte já abraçava esses grupos, já trazia para si. Então, a metaficção historiográfica, no caso, ao dar voz para esses grupos, ela muitas vezes o faz antes de outros tipos, de outras instâncias sociais. Exato, isso é muito importante. Obrigada, Evandro. Isso é muito bom de lembrar. Então vamos lá. Para Hutton, as personagens históricas devem figurar nos romances metaficcionais historiográficos não apenas em seus momentos de glória, como proposto nos romances históricos tradicionais, mas também em suas vidas cotidianas. Então, ela também, como o Evandro comentou, ela está dialogando bastante com o Hegel e com o Lukács também, quando ela fala isso, né? Então, não são... os personagens, eles não são vistos como heróis, como deuses, né? Eles são vistos como gente, né? Então, ela defende essa desmitificação, né, digamos assim, desses personagens e dessas figuras históricas. Então, ela diz, essas mesmas figuras devem aparecer com todas as suas características humanas, preferencialmente como protagonistas, aproximando-as do leitor ao invés de afastá-las dele.
deve-se sempre desconstruir processos de mitificação. Então, se você vai escrever um livro sobre, sei lá, Dom Pedro, algum rei, algum presidente, alguma figura importante aí da história, e se ela é a protagonista, ela é uma pessoa do cotidiano, uma pessoa com defeitos, com virtudes, uma pessoa que tem o bem e o mal dentro dela. Ela não é, né, aquela pessoa endeusada que não é acima do bem e do mal, não, nada disso. Ela é gente como a gente, e ela vai sofrer, vai se dar bem em alguns momentos, vai fazer maldades, vai fazer coisas boas para as pessoas, enfim, é um ser humano comum, né, com todas as suas, enfim, todas as suas questões ali colocadas, e é isso, né? Esses personagens precisam ser vistos como gente comum, gente do cotidiano, sem endeusamento e sem esse heroísmo exagerado, né? Digamos assim. Posso Pode, só interromper de novo pode, rapidinho, claro, por Lara? favor. Eu gosto sempre de dar um exemplo, até um exemplo de um personagem histórico que eu usei na minha tese, que é o Bento Gonçalves da Silva, foi o líder da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul no século XIX. Muitas vezes é inquestionável o papel dele em muitos aspectos sociais. Então, ele foi um líder militar muito importante para a região, ele realmente defendia os interesses do povo gaúcho, ele tinha discursos que procurava trazer uma condição social, uma condição de vida melhor para a população em geral do Rio Grande do Sul. Então, ele tem muitos aspectos heróicos, digamos assim. Ele é uma figura muito importante do Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo que ele tem esses aspectos heróicos de grande líder, de estar preocupado com a sociedade, essa preocupação não se estendia aos escravos. Ele não era a favor da abolição geral da escravidão. Ele tinha escravos. Depois existem outras questões na Revolução que acabam levando à abolição dos cativos que lutaram, mas, assim, nesse primeiro momento, ele não está preocupado com a questão da escravidão. Eu acho que ele é um excelente exemplo dessa ideia de desconstruir um mito. Ele foi um líder importante? Foi. Ele fez coisas muito importantes pelo Rio Grande do Sul? Fez. Ele é perfeito em todos os momentos? Não. Ao mesmo tempo que ele faz um discurso, ele tem medidas para ajudar a população pobre, ele começa o movimento revolucionário sem nem tocar na questão da escravidão. Isso torna ele menos importante? Não. Mostrar, trazer esses defeitos, esses discursos complicados, torna ele menos importante? Não, torna ele mais humano. Exatamente. Humana, essa palavra. Maravilha. Eu acho que acabou aqui, viu, Evandro? Pode ir. Acho que no próximo já é você de novo, né? Bom, e aí, dentro... E aqui a gente não seguiu uma ordem cronológica, tá, gente? A gente colocou a Linda Hutton primeiro, para trazer o conceito de metaficção historiográfica, e aí a gente trouxe mais 3 pensadores que influenciaram e foram influenciados pelo pensamento dela. Por exemplo, Rancière, ele é citado por ela, Hayden White, que é o próximo que a gente vai falar, são pensadores que são citados por ela na poética do pós-modernismo. Então, a gente não segue, nesse ponto, uma ordem cronológica. A gente traz alguns conceitos, que são abrigados pela metaficção historiográfica, que são interiorizados de uma forma bem contundente dentro do pensamento da metaficção. E um desses pensadores é o Jacques Rancière. Não sei se estou pronunciando certo, meu francês é bem medíocre. Então, sintam-se à vontade para me corrigir. E ele escreve uma obra chamada Partilha do Sensível, e nessa obra ele vai usar uma expressão que eu considero fundamental. Eu acho que é um dos pontos-chave para a gente entender a ficção histórica. Ele fala
que a história precisa ser ficcionada para ser pensada. O que significa isso? Você só consegue compreender o processo histórico quando você constrói uma narrativa. Porque senão você só vai ter um monte de documento. E aí, se essa narrativa for historiográfica, se essa narrativa for literária, não importa. Você precisa construir essa narrativa. E, preferencialmente, ela tem que ser uma narrativa literária. Porque numa narrativa literária, você consegue preencher mais lacunas. Então, ele é o cara que vai romper definitivamente o pensamento do Aristóteles. Ele não vai colocar uma em cima da outra. E ele é o primeiro que faz isso. Ele coloca como duas faces da mesma moeda. Tem objetivos diferentes? Tem, mas elas estão ligadas de uma forma que não dá para separar. Uma é complementar da outra. As duas, ainda que tenham focos diversos, elas estão sempre entrelaçadas. E ele vai dizer que você precisa, para absorver os fatos históricos, para compreender os fatos históricos, emergir neles. Ele vai retomar esse pensamento do Lukács. E o processo de imersão você só tem pela literatura. Eu posso, por exemplo, aqui, ou qualquer obra historiográfica, pode ficar falando diversos aspectos da Revolução Americana, por exemplo, da Guerra de Independência dos Estados Unidos. E são aspectos importantes. É uma narrativa extremamente importante. Mas a gente vai ter também uma outra forma de imersão, que seria, por exemplo, não vou nem citar uma obra literária agora, existe um filme do ano 2000 chamado Patriota, com Mel Gibson, que trata desse tema. Então, você tem os aspectos históricos e você imerge na Revolução. A partir do ponto de vista dos personagens. Você se identifica com o texto, você se identifica com os personagens, até a estrutura narrativa que a gente encontra em muitos momentos. Vou até dar outro exemplo, tem uma obra sobre a Revolução Farroupilha chamada Os Varões Assinalados, que em determinado momento ele fala de uma marcha duríssima do Exército Farroupilha, que é uma marcha difícil, saindo da cidade de Laguna, indo para Lages, debaixo de chuva e um frio intenso. Então, ele descreve os detalhes, você se sente ali dentro, junto com os personagens. E, além disso, ele faz tudo isso, ele faz toda essa descrição em um único parágrafo. Não tem divisão de parágrafo. Então, você sente aquela tensão, aquela monotonia da marcha, aquele não saber para onde ir. Então, tanto o recurso narrativo quanto o recurso estético e estrutural da obra contribuem para essa imersão. E aí você consegue compreender melhor o passado. Você ficciona um evento histórico para compreender ele de forma mais profunda. A gente vai ter também o historiador Hayden White, ele é norte-americano, e ele pensa bastante na relação de ficção histórica, principalmente num texto chamado Meta-História, a ficção histórica do século XIX. Ele estuda a ficção histórica do século XIX, mas os construtos teóricos dele são aplicáveis a qualquer obra de ficção histórica. E, assim, durante muito tempo, esse cara foi muito odiado por outros historiadores, muito criticado por outros historiadores, porque ele vai afirmar categoricamente: não existe a verdade histórica, ponto. Existem verdades, e essas verdades são construídas a partir de diferentes pontos de vista e escolha dos historiadores. Significa dizer que tudo, absolutamente tudo, todo ponto de vista, toda interpretação é válida? Não. Por exemplo, não é minimamente válido a galera dizer, por exemplo, que o Holocausto não existiu. Ah, mas historicamente foram os soviéticos que fizeram o Holocausto, construíram Auschwitz para dizer que os nazistas eram ruins. Não, isso não é válido. Então, quando a gente fala em incontáveis verdades,
São incontáveis verdades e interpretações construídas em cima de pesquisa, não construídas em cima de achismo. Tipo a galera que fala, não existiu tortura durante o regime militar, os regimes militares na América Latina. Porra, a gente tem um monte de fontes, de testemunhos, de documentos, inclusive alguns documentos dos próprios governos. Então, não quando ele fala, e isso eu acho perigoso, que usaram para atacar ele, mas não é o que ele diz no pensamento dele, que quando ele fala em incontáveis verdades, não é dizer o que quer do jeito que quer. Você precisa ter um critério. Você ainda é um historiador. Você tem escolhas e interpretações. Mas, assim, nenhuma escolha, nenhuma interpretação possível vai dizer que não houve tortura durante os governos militares. Não vai dizer que não existiu o Holocausto. Então, existir diversas verdades, diversos pontos de vista, não significa que eu falo que eu quero do jeito que eu quero. E aí ele vai mais... Não, desculpa. Não, imagina. Só queria dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque senão começa aquela história do negacionismo. Ah, isso não aconteceu, isso não é assim, isso não sei o quê. Não é por aí, né? Vamos com calma. E aí ele vai mais além quando ele fala que o texto historiográfico é um empreendimento narrativo e que o historiador está fazendo um processo semelhante ao escritor literário. Então, ele basicamente afirma, ele não usa essas palavras, mas deixa nas entrelinhas, que o discurso histórico, o discurso historiográfico, também é um empreendimento literário, também é um expediente literário, porque você reúne as suas fontes e faz a pesquisa. A hora que você vai construir a narrativa, você vai necessariamente utilizar recursos literários. Então, não deixa de ser um expediente literário. É diferente do Rancière. Rancière fala que você precisa ficcionalizar o passado para compreender ele. O Hayden White, eu acho que vai até mais além. Ele fala que mesmo o discurso histórico, enquanto um livro de história mesmo, ele usa expedientes literários para prender o leitor, para trazer os fatos, para organizar o fato. Durante muito tempo, esse pensamento não foi muito bem aceito entre os historiadores. Infelizmente, existem vários grupos de historiadores que não lidam bem com essa proximidade entre a literatura e a história. Mas eu, particularmente, acho essas reflexões importantes, porque ele não diz que a história não é válida, não tem os seus aspectos, não tem as suas significações e objetivos. Ele diz que só ter a fonte não basta. Só você ter o documento não basta. Por exemplo, se eu pegar aqui um vaso grego, colocar em cima da mesa, pode ser um vaso grego original, posso ter tirado da tumba de Alexandre o Grande. Se eu não tenho contexto, se eu não tenho organização, ele vai ser só um vaso grego em cima da mesa. Se eu não sei o formato do vaso, eu não tenho tanto conhecimento sobre isso, gente, é só um exemplo. Até que tenho um pouco, mas não é tanto. Mas, assim, se pega um arqueólogo especialista no estudo de vasos, ele vai saber dizer que tipo de vaso que é, qual é a função, talvez até o período, a origem. Então, você tem que construir a narrativa, você tem que ter o contexto para compreender o passado, senão é só um vaso. A maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, não saberia diferenciar um vaso grego original de uma réplica, por exemplo. Um arqueólogo especializado com contexto, ou um historiador da Grécia Antiga, um historiador especializado em Grécia Antiga, saberia dizer naturalmente, né? Esse é réplica e esse é original. Então, o contexto, a construção é importante também. Tão importante quanto a fonte. E aqui, para encerrar o dia de hoje, a gente trouxe o Perry Anderson, que é um historiador e um crítico brasileiro. Ele escreve um artigo, na verdade, uma comunicação chamada Trajetos de uma Forma Literária,
onde ele vai falar da ficção histórica na América Latina e no Brasil, de forma mais específica. E aí ele vai trazer um conceito muito interessante. Ele vai dizer que o que motiva a escrita de uma ficção histórica é uma dor, uma cicatriz, alguma coisa do passado que ainda não está bem resolvida. Então, eu só vou produzir obras de ficção a respeito de um passado que ainda me incomoda. Esse passado ainda traz reflexos no presente. Então, ou esse passado histórico, ou um passado social, ainda me incomoda, ainda traz questões que não foram resolvidas, seja individualmente, seja coletivamente. E que aí, sim, aí ele bebe da fonte do Rancière. Eles precisam do recurso ficcional para ser processado. Porque se você vai falar de um passado que não te toca, não nos toca de forma nenhuma, não existe um motivo para compor uma ficção histórica. E, às vezes, o que toca um grupo não toca outro. Então, a gente tem que ver que esse passado histórico, esse passado social, ele é recebido e ele é interpretado de formas diferentes por diferentes grupos e motivam diferentes produções ficcionais, diferentes metaficções historiográficas, aqui no caso. Por exemplo, para muitas pessoas, nós não produziríamos uma obra literária, um texto literário sobre o massacre armênio em 1915. Não significa que não seja importante, mas muitas vezes é um tema do qual nós não temos cicatrizes, que não nos toca diretamente. Mas o mesmo tema para um armênio ou para descendentes de armênios é um tema muito mais intenso, então ele vai produzir com muito mais facilidade, até com muito mais conhecimento, obras ficcionais sobre essas cicatrizes que eles carregam. Claro, existe toda a questão da empatia. Não é que você não possa escrever uma obra sobre algo que não que você não tenha vivido, que você não tenha relação direta. Mas mesmo quando você vai produzir uma ficção sobre algo que você tem empatia, ele já te incomoda de alguma forma. O tema já tocou você de alguma forma. Não precisa ser direto, mas já tocou de alguma forma. É o caso, por exemplo, de inúmeros romances, novelas e contos acerca das ditaduras militares, escritas por pessoas que não vivenciaram as ditaduras militares. Pessoas que não conviveram com presos políticos, não foram presos políticos, que essencialmente nasceram depois do fim dessas ditaduras e que não tiveram contato nenhum com elas, mas são afetados direta ou indiretamente, cultural ou socialmente pelo tema, e aí se propõem a escrever. Inclusive, é o tema da ditadura militar, que é o mais destacado na ficção histórica brasileira. Bey Anderson aponta isso. Fala que o tema que mais se trabalha em termos de ficção histórica nacional são as ditaduras militares. Se ampliam, sim, prevêem outros eventos traumáticos do passado nacional, esses romances históricos. O ápice acontece na década de 1990, pouco tempo depois do término da ditadura. Mas por que acontece esse boom ficcional? Por que acontece esse tema? Porque é algo que deixou cicatrizes muito severas na sociedade brasileira como um todo. E uma Evandro, forma desculpa, dá só uma licencinha. Não, só queria avisar o pessoal que de repente está com o chat fechado e está prestando atenção, que a gente está passando o link aqui no chat da lista de presença, tá? Já foi colocado aqui umas 4 vezes, então vou colocar de novo. E é isso, só para deixar o pessoal ciente que está passando aqui no chat, tá bom? Desculpa, pode continuar. Não, sem problema. E aí o que acontece é o seguinte: esse trauma ainda deixou cicatrizes muito grandes. Então, ele tem que ser trabalhado ficcionalmente. Não só ficcionalmente, mas ele tem que ser trabalhado ficcionalmente. Você falou alguma coisa, Lara, que eu acho que por hoje é isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela.
Não, tá ótimo. A nossa ideia era vir até esse slide mesmo hoje, né? Na quinta-feira a gente Sim. continua. Gente, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa no chat ou falando, fiquem à vontade, tá? Se não, a gente já encerra. Não? Tudo bem? Todo Só mundo entendeu tudo? elogios, Larinha, só elogios. Parabéns, Ou, muito bem Eu tô vendo aqui no chat. esclarecido. ou a nossa aula foi muito boa ou muito ruim. Não, é Né? só As duas parabéns, gente. Só parabéns. Eu tô vendo. Obrigada, até Obrigada, quinta. gente. Maria Cláudia queria falar alguma coisa, se despedir. Obrigada, professores. Até quinta. Deixa eu Obrigada, falar um gente, negócio pela que eu vi presença, aqui pela paciência de ficar com a gente até aqui. Ah, desculpa, Evandro, você ia falar, eu te Então, é que eu vi aqui no chat uma pessoa perguntando. A gravação vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Programa de Literatura da PUC. Daqui uns Sim, 2 dias uns 2, 3 dias depois do término do curso deve estar disponível. Mas vai ser isso. disponibilizado sim no canal do YouTube. Tá bom. Sim. Professora Então é Maria isso. Cláudia. Tudo bem, gente, gostei bastante. É um assunto que muito instigante, né? Eu fiz história também, fiz 2 anos de Ai, que português, legal. língua portuguesa e inglês também na USP, né? Foi bem legal. Obrigada, viu, para você. Obrigada. Gente, então, muito obrigada, Evandro, Lara, professora Maria Cláudia, o Instituto, a PUC, que essa parceria maravilhosa. Priscila, vou pedir para você parar de gravar, então, e até quinta-feira. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Muito gente. obrigado a Obrigada. todos. Beijos. Boa noite. Até quinta. Até quinta.